situações tentem me fazer acreditar ao contrário, eu sei. Mas diz com autoridade, vai, diga, eu sei que o Senhor me ama. Ele te ama, amém? Vira para essa pessoa que está do teu lado e fala para ela, Jesus te ama, meu querido. Jesus te ama, minha querida. E é justamente por te amar, foi justamente por te amar que Ele entregou o seu Filho Jesus Cristo na cruz do Calvário. Você pode dar uma glória a Deus aí, amados? Foi justamente por te amar que Ele permitiu que o seu Filho unigênito derramasse o seu sangue na cruz e através do seu sangue trouxesse vida para todos nós que estávamos perdidos. Quem estava perdido e foi achado aí, diga a glória a Deus. Amém, amados? Então que você já tome posse, amém? Toma posse desta palavra que o louvor já trouxe ao teu coração. Toma posse dessa revelação de Deus, que através do louvor você já está recebendo nessa noite. Diga comigo, Jesus, está fraco, pode ser melhor, diga, Jesus me ama. Agora deixa eu dizer uma coisa para você, olhe para cá. Não é porque Jesus te ama, e agora eu quero que você preste atenção nisso, não converse agora não, olhe para cá. Não é porque Jesus te ama, que Ele quer que a gente permaneça como nós estamos. Amém, amados? A palavra do Senhor, ela diz o seguinte, vinde como, vamos lá, repita comigo, diga, vinde como estás. Mas a palavra de Deus, ela diz, vinde como estás, não permaneça como estás. Amém? O Senhor, Ele nos aceita de qualquer maneira, o Senhor, Ele nos aceita de qualquer forma. Deus, Ele não faz acepção de pessoas. Da maneira com que você chegar diante de Deus, quebrado, arrebentado, com a tua vida toda, né? A tua vida toda arrebentada, o Senhor, Ele te recebe, o Senhor, Ele não te rejeita, o Senhor, Ele te ama e Ele te acolhe. Mas é muito importante que a gente entenda isso, o fato de Deus me amar e de Deus me receber como eu estou, não significa que Ele quer que eu permaneça da mesma forma. Uma vez que eu sou iluminado, uma vez que eu sou ali contagiado pela graça e pela presença do Senhor, eu preciso entender que coisas em minha vida precisam ser mudadas. Eu preciso compreender que situações em minha vida precisam ser transformadas. Eu preciso ser liberto. Levante a tua mão para o céu e diga, eu preciso ser liberto. A gente às vezes quando fala de libertação, muitas pessoas às vezes torcem o nariz, né? Porque a pessoa diz assim, pastor, mas eu já entreguei a minha vida para Jesus. Pastor, mas eu já sirvo a Jesus há 1 ano, há 2 anos, há 5 anos, há 10 anos. Eu já sou liberto. Meu querido, a nossa vida na terra, a nossa caminhada na terra é um processo de libertação. Levante a tua mão para o céu e diga assim comigo, a minha caminhada, mas diga com autoridade, diga, a minha jornada nesta terra é um processo de libertação. Amém? Todos os dias a gente precisa ser liberto de alguma coisa. Todos os dias nós precisamos nos libertar de algo que um dia a nossa semente pecaminosa acabou trazendo para si do Egito. Por isso que o Espírito Santo Ele colocou no nosso coração, nesse mês de março, nós estarmos orando, jejuando e principalmente pregando a palavra, pregando acerca disso, não é? O mês de março é o mês onde nós estamos jejuando para quê? Para que a gente seja liberto do Egito. Para que nós venhamos sair do Egito e também para que o Egito venha sair de nós. Mas deixa eu te ministrar uma coisa, não adianta eu colocar a mão sobre a sua cabeça e fazer uma oração de libertação e começar ali a repreender espíritos malignos e demônios e os demônios saírem da tua vida. Não adianta eu fazer isso. Sabe por quê? Porque por mais que a gente ore por libertação na sua vida, se você não entender a palavra, se você não entender aquilo que Deus quer de mim, aquilo que Deus quer de você, amados, os demônios voltam. Então, a coisa mais importante no nosso processo de libertação, além do jejum que você já está fazendo, além da oração que você já está fazendo, a coisa mais importante no processo de libertação é você ouvir a palavra de Deus. Amém, amados? Diga comigo assim, a ferramenta mais importante no processo de libertação é eu ouvir a palavra de Deus.
Porque a fé vem pelo ouvir. E uma vez que eu ouço a palavra de Deus, e uma vez que eu creio nesta palavra, a libertação do Senhor por intermédio da palavra começa a acontecer. E os próprios Senhor Jesus, Ele diz que se o Filho, que se o Filho vos libertar, melhor dizendo, verdadeiramente sereis. E como é que o Filho vai nos libertar? De que maneira o Filho nos liberta? É através da palavra. É através do conhecimento da verdade. Então por isso nós estamos aqui, nós vamos estar começando neste mês de março, ao longo de todas as quintas-feiras, nós vamos estar ministrando, pregando acerca disso, acerca daquilo que nós precisamos fazer para sairmos do Egito, daquilo que nós precisamos fazer para que o Egito saia de nós e venhamos viver verdadeiramente uma libertação total da parte do Senhor. Volto a dizer, eu posso receber 1000 orações de libertação. Eu posso receber 1.300.000 imposições de mãos. Eu posso receber unções, várias unções sobre a minha vida. Mas de nada vai valer a unção que eu receber. De nada vão valer as orações. De nada vai valer as atitudes. Se em primeiro lugar, a palavra de Deus não entrar no meu coração. E Deus te trouxe aqui nesta noite para louvar, para glorificar, para adorar. Daqui a pouco a gente vai louvar mais. Quem foi abençoado no louvor aí, diga glória a Deus. Daqui a pouquinho a gente vai louvar mais. Mas Deus te trouxe aqui nesta noite para ouvir a sua palavra. Então vira para essa pessoa que está do teu lado e diga assim para ela: meu irmão. Fala para ela: meu irmão. Mas eu não ouvi. Fala para ela, vai: meu irmão. Abra os teus ouvidos. Abra o teu coração, para que a palavra de Deus ministre você e através dela a libertação venha. Glória a Deus. Ele ouviu aí, tomou posse? Então pega a palavra de Deus, por favor. Pastor Fabiano, vê se tem alguém lá dentro, se tiver, que não estiver trabalhando com as crianças, pede para vir para fora. Se coloque de pé, por favor. Pega a palavra de Deus. Eu gostaria que você abrisse comigo em Êxodo, no capítulo de número 3. Amém? Êxodo, capítulo de número 3. Existem algumas coisas que nós precisamos entender para que Deus nos liberte do Egito e para que o Egito saia de nós. Existem algumas coisas que a gente precisa compreender. E nessa noite, hoje, nós vamos aprender a primeira de algumas. Existem algumas coisas que ao longo dessas quintas-feiras nós vamos estar vendo, mas hoje nós vamos aprender uma coisa que é fundamental. Nós vamos aprender a primeira coisa importante, para que eu seja liberto do Egito e para que o Egito saia de mim. Pastor, e que coisa importante é essa? Deus te vê. Glória a Deus, amado. Você pode dar um glória a Deus aí? Diga assim comigo: Deus me vê. A gente acabou de dizer aqui, me ama, né? Deus, Ele te ama. E por Ele te amar, Ele te vê. Ele conhece o teu Egito. Ele conhece as tuas aflições. Deus conhece tudo. Glória a Deus, querido. Deus sabe de tudo. Isso é uma coisa importante que a gente precisa compreender de uma vez por todas. Para eu ser liberto, eu preciso que Deus me veja. Mas o fato de Deus me ver é uma faca de dois gumes, e nós vamos entender isso através da palavra. Êxodo capítulo 3, versículo de número 7, diz assim a palavra de Deus: a partir de agora procure não conversar, a partir de agora procure não andar, não se distrair. Preste atenção na palavra. Êxodo 3, versículo 7 diz assim: e disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Glória a Deus, amados. Então nós precisamos entender que nós servimos a um Deus que nos vê, que nós servimos a um Deus que nos ouve, e que nós servimos a um Deus que conhece tudo. Às vezes a impressão que a gente tem, às vezes a impressão que nós temos, principalmente quando passamos por lutas, é que Deus não está nos vendo, é que Deus não está nos ouvindo.
A impressão que nós temos é que parece que Deus ele não está ciente das coisas que estão acontecendo na nossa vida. E às vezes no momento do desespero a gente acaba querendo agir de maneira precipitada. E na maioria das vezes a gente se esquece desse detalhe aqui, amados. Que o Senhor é um Deus que nos vê, o Senhor é um Deus que nos ouve, o Senhor é um Deus que nos conhece por dentro e por fora. Glória a Deus, amado. Mas Ele não conhece só você. Ele não vê só você. Ele não vê só os teus problemas, Ele vê tudo. Deus, Ele não vê só as tuas lutas, Ele vê tudo. Deus, Ele não conhece só você, mas Ele conhece todas as coisas. E justamente por Deus ver, por Deus ouvir e por Deus conhecer todas as coisas, é que muitos são libertos e abençoados, mas outros não. Então é importante a gente tomar posse desta palavra hoje. Eu vou ler mais uma vez, estamos em Êxodo 3, versículo 7. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Diga comigo assim: Deus é um Deus que vê, que ouve e que conhece. Glória a Deus. Estenda a tua mão aqui para frente, começa a orar pela minha vida, começa a interceder, começa a pedir ao Senhor para que nesta noite Ele venha falar com você, através da minha boca, através desta palavra. Vai orando e vai falando com Ele agora. Pai, em nome de Jesus Cristo, adoramos a Ti através de cada cântico, através de cada louvor, sentimos a Tua presença neste lugar, e agora, Senhor, é momento de nós ouvirmos a Tua palavra que nos liberta. Uma palavra tem o poder de libertar o homem, uma palavra tem o poder de quebrar cadeias, uma palavra tem o poder de mudar a vida de uma pessoa. E nós oramos em nome de Jesus para que esta palavra de hoje seja a palavra que vai gerar no coração, na mente, na vida dessa pessoa, uma renovação de entendimento, uma transformação, uma libertação completa. Então, em nome de Jesus, fala conosco nesta noite, joga por terra os impedimentos, as barreiras, os obstáculos, tudo que tentar se opor à Tua palavra. Ministre aos nossos corações e nos abençoe, é o que nós oramos, te pedimos e com fé te agradecemos em nome de Jesus. E a igreja diga amém, Jesus. Dá glória a Deus aí, dá graças a Deus. Vamos aplaudir bem forte a Jesus nesta noite. Faz o teu melhor aí, isso. Glória a Deus. Senta por favor no seu lugar. Como a gente costuma sempre pedir, a partir de agora procura não conversar, procura não se distrair, desliga o celular. Olhe para cá e preste atenção, olha aqui para mim. Você sabe que o Senhor, Ele disse essas palavras para Moisés. E ao dizer essas palavras, Deus na verdade estava chamando Moisés para uma grande obra. Esse era o objetivo, essa era a razão de Deus estar ali naquele momento, falando com esse homem. Deus na verdade estava chamando Moisés para algo grande. Ao mesmo tempo em que Deus estava revelando ao Moisés o plano de salvação para o povo hebreu. Deus, além de chamá-lo, além de convocá-lo para fazer aquela obra, Deus estava trazendo ao entendimento do Moisés tudo aquilo que era plano de Deus. E Ele também estava proporcionando ao Moisés algo que ele jamais em toda a sua vida poderia imaginar. Porque pare para pensar comigo, se nós levarmos em consideração que durante toda a sua vida, Moisés viveu no Egito, ali era a sua casa. Se nós levarmos em consideração que a casa de Faraó, um dia, foi a casa de Moisés. Aí de repente, do nada, um Deus invisível, que ninguém nunca havia conhecido, de repente esse Deus chama Moisés. Moisés nunca ouviu falar dele, mas de repente esse Deus o chama. Para que 40 anos depois, ele voltasse para aquela terra, voltasse para a terra do Egito, sendo hebreu, para libertar o povo hebreu, e ainda por cima ser contrário ao Faraó, de quem um dia ele comeu, de quem um dia ele bebeu, o Faraó de que um dia o abrigou. Então, amados, pensar nessas coisas era algo inimaginável para o Moisés. Só que apesar de inimaginável, e até mesmo beirar o absurdo, porque como é que pode? Quer dizer que eu vou voltar para o Egito depois de 40 anos? Eu vou voltar para o lugar onde eu fui criado, onde eu estava acostumado a viver?
Pessoas que cuidaram de mim, eu vou voltar e eu vou me levantar contra essas pessoas para libertar o povo hebreu. Pois é. Só que, apesar de inimaginável e até mesmo absurdo, Deus iria ser com Moisés. Eu posso ouvir um glória a Deus aí? Deus iria ser com ele. E a maior prova da presença de Deus sobre a vida de Moisés seria o poder de transformar que passou a estar sobre ele. Deus iria ser com Moisés. E para que Moisés tivesse o entendimento de que naquela tarefa, naquela missão, ele não estaria sozinho, Deus iria derramar sobre a vida dele um poder de transformar. Se você examinar a palavra, você vai ver que pelo fato de Moisés aceitar a proposta de Deus e, consequentemente, pelo fato de Deus ser com Moisés, o poder de transformar vai estar sobre ele. O poder de transformar vai estar sobre as palavras de Moisés, sobre as atitudes de Moisés. A ponto dele, por exemplo, pegar uma vara e lançar aquela vara no chão e de repente aquela vara se transformar numa serpente. Uma serpente devoradora de serpentes. Então olha que coisa, Moisés ele vai pegar uma vara de madeira, mas quando ele lança no chão, pelo fato do poder de transformar estar sobre ele, aquela vara vai se transformar numa serpente devoradora de serpentes. Ele vai tocar com o seu cajado nas águas do Nilo, e aquelas águas que eram águas potáveis vão se transformar em sangue. Ele vai tocar no pó da terra e o pó da terra vai se transformar em moscas. Ele vai tocar no pó da terra e o pó da terra vai se transformar em úlceras. Ele vai tocar nas cinzas e as cinzas vão se transformar em feridas. Então olha que coisa tremenda, meu amado. E já aqui, nessa introdução, Deus ele já começa a falar poderosamente tanto comigo quanto com você. Porque talvez o motivo que te trouxe aqui hoje, nessa noite, foi justamente a necessidade de que haja uma mudança na sua vida. Pastor, eu preciso tanto que o meu casamento seja diferente. Pastor, eu estou vivendo uma vida familiar, eu estou vivendo uma vida financeira que eu não gostaria. Eu preciso tanto que a minha vida financeira seja transformada. Talvez você está aqui hoje, meu querido, e você precisa justamente de uma transformação na sua vida. Talvez você está aqui e você já bateu em tantas portas. Você já recorreu a tantos artifícios. Já optou por tantas tentativas e nenhuma delas deu certo. Pastor, e por quê? Que por mais que eu tente, por mais que eu me esforce, por que as coisas não acontecem? Sabe por quê? Porque a transformação, a modificação, o milagre que você precisa, só vai acontecer através das tuas mãos, se o Senhor for contigo. Glória a Deus, querido. Deus precisa estar comigo nesta causa. Deus precisa estar comigo neste momento, nesta situação. Deus precisa estar comigo nesta luta, porque uma vez que Deus está comigo, Ele derrama sobre a minha vida o poder transformador. Então olha que coisa tremenda, olha a importância da gente atrair a presença de Deus para a nossa vida. E quando eu falo atrair a presença de Deus, amados, não é apenas você levantar a tua mão, dar glória a Deus e aleluia, mas atrair a presença de Deus para o teu cotidiano, porque se Deus for contigo, o poder de transformar e de mudar está sobre a tua vida. Mas e se Deus não for? E se Deus não estiver? Se Deus não estiver no barco, a tempestade não vai ser transformada. Se Deus não estiver comigo, a luta não vai ser vencida, porque é a presença de Deus na minha vida, é a presença de Deus na minha casa, é a presença de Deus na minha vida profissional, na minha saúde, na minha vida financeira, é a presença de Deus na minha vida espiritual, que vai fazer com que o poder transformador venha sobre a minha vida. O que eu preciso fazer? Aceitar os desígnios de Deus, amém? Eu preciso andar na presença, eu preciso andar na direção, eu preciso estar dentro daquilo que o Senhor tem colocado. Diga assim comigo, as transformações, diga bem alto, vamos lá, participa, diga as transformações que farão a minha vida mudar, só acontecerão se o Senhor for comigo. Quem entende isso aqui, diga glória a Deus. Amados, e Deus só passa a ser conosco, Deus ele só nos abençoa
com o poder modificador, com o poder transformador, quando? Quando nós nos dispomos a cumprir o seu propósito. Deus nunca vai ser com uma pessoa que não está disposta a cumprir a vontade de Deus. Deus nunca vai ser com alguém que não está disposto a cumprir a palavra. Por mais que a pessoa goste, por mais que a pessoa admire a palavra, por mais que a pessoa precise de Deus. Mas se eu não estiver disposto a cumprir os desígnios de Deus, a presença do Senhor não vai estar comigo. Você vê que o Moisés, apesar das desculpas, porque ele vai dizer: eu sou um homem pesado de boca, Senhor. O Senhor está querendo que eu vá lá, mas eu sou um homem pesado de boca, eu sou um homem pesado de língua. Mas apesar das desculpas, o que Moisés vai dizer? Ele vai aceitar. Apesar talvez do medo. Porque imagina, aquilo que a gente falou aqui, Moisés ele foi criado a vida toda no Egito, e de repente agora ele teria que voltar para lá e se levantar contra todas aquelas pessoas que um dia o acolheram. Moisés poderia estar com medo? Sim. Ele teria todos os motivos para recusar? Sim. Mas ele vai aceitar os desígnios. Ele vai dizer: não, mas eu vou, apesar da minha boca pesada, apesar da minha língua pesada, apesar dos meus medos, Moisés vai fazer a vontade do Senhor. Queridos, e vai ser justamente a submissão de Moisés à vontade de Deus é que vai gerar nele o quê? Esse poder transformador. O que diz a palavra lá em Romanos, no capítulo 12, um texto que a gente conhece tanto, que a gente fala tanto aqui na igreja? Não vos conformeis com esse tempo. Mas o que a gente precisa fazer? O que nós precisamos fazer? Transformai-vos. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus aí, igreja. Amém? Não é para você se conformar com essa vida que você está vivendo. Não é para você se conformar com esses males que te assolam, com esses gigantes que se levantam, com essas situações frustrantes que você tem vivido. Não é para você se conformar com isso, mas transformar-vos. Ou seja, o poder de transformar está em nós. Diga assim: o poder de transformar. Mas diz bem alto, diga: o poder de transformar está em mim. Mas a partir de que momento, querido? A partir do momento que eu faço o que Romanos 12 diz. A partir do momento em que eu renovo o meu entendimento com a vontade do Senhor. Uma vez que eu renovo o meu entendimento pela palavra de Deus. Uma vez que eu renovo o meu entendimento, as minhas forças, a minha fé, baseado naquilo que o Senhor tem para mim. Olha o exemplo de Davi, queridos. Quando Davi ele desafia o gigante filisteu, em nome do Senhor, o que o Davi fez? Davi não estava só afrontando um gigante. Davi não estava só afrontando um exército. Mas ao afrontar aquele gigante, Davi ele transformou uma situação de vergonha, ele transformou uma situação de afronta numa situação de honra para o povo de Deus e para a vida dele. Posso ouvir um glória a Deus aí? O gigante era temível, o gigante era forte, mas quando ele disse: não, eu vou encarar esse gigante, ele mudou todo um cenário. Ele transformou toda uma situação. Mesma coisa aconteceu com Isaac. Quando Isaac aceitou permanecer em Gerar, quando Isaac aceitou confiar em Deus e não descer ao Egito, o que vai acontecer? Isaac vai transformar uma situação de crise em bênção. Não chovia em Gerar, a terra estava seca, não havia comida, não havia água, não havia provisão, não havia nada. Mas quando ele aceitou a vontade de Deus, aquela situação, aquela terra foi transformada. Glória a Deus, amados. Mesma coisa aconteceu com Jacó, ao reconhecer Deus como Senhor da sua vida. Quando Jacó reconheceu que Deus era Deus de Abraão, era Deus de Isaac, mas também era o seu Deus, o que aconteceu? Jacó ele transformou todo um contexto que era contrário a ele. Estava fugido do irmão, não tinha onde cair morto, só tinha um pouquinho de azeite, não tinha nada. Jacó estava numa situação difícil, mas quando ele disse: só o Senhor é Deus na minha vida, eu vou te servir, eu vou caminhar contigo, a situação foi transformada.
Posso dizer uma coisa para você, amado? Olha aqui para mim. Não estou fazendo uma pregação humanista, não. Mas eu estou fazendo uma pregação sincera e honesta, e principalmente dentro da palavra. Você pode tudo. Posso ouvir um glória a Deus aí, amado? O que você anda dizendo para você mesmo que você não pode? Ah, pastor, esse emprego não é para mim. Ah, pastor, felicidade é uma coisa que não é para mim, pastor. Ah, pastor, pensar numa família abençoada, pensar numa família feliz, pastor, esse tipo de coisa não é para mim, não. Deus manda dizer para você, você pode tudo, você pode todas as coisas, mas você pode tudo naquele que te fortalece. Você pode dar glória a Deus e aplaudir aí, amado. Em Deus, você pode todas as coisas, em Deus. Você vê que o Moisés agora em Deus, Moisés agora, naquele que o fortalece, o que vai acontecer? Moisés vai mudar as situações, amados. Moisés vai mudar a situação do povo que era cativo e agora vai ser livre, diga glória a Deus. Moisés vai mudar a situação do povo que era uma situação de miséria, e agora eles vão para uma terra boa, para uma terra larga, para uma terra que manava leite e mel. Moisés vai mudar a própria vida dele. Moisés vai mudar a história. Moisés vai mudar os ambientes. Moisés vai transformar a sua própria vida. Mas tudo isso por quê? Porque ele permitiu que a vontade de Deus renovasse o seu entendimento. Glória a Deus, amado. Se eu não permitir que a vontade de Deus renove, mas se ao invés de permitir o renovo, eu lutar contra Deus, a coisa não vai. E esse é o problema, que muitas das vezes a gente está lutando contra Deus. Deus, Ele quer A e eu quero Z. Deus, Ele manda eu ser fiel e eu quero fazer a coisa do meu jeito. Ao invés de a gente gastar a nossa energia para renovar o nosso entendimento na vontade dEle, a gente tem gastado a nossa energia para lutar contra Ele. Por isso que as coisas não mudam. Só que o grande detalhe que me chamou muita atenção aqui é que esse poder transformador, que vai mudar todas as coisas na vida do Moisés e na vida do povo, esse poder de transformar, que vai mudar absolutamente toda a história, esse poder vai ser concedido a partir de um pequeno detalhe. Moisés vai transformar tudo, na vida de pessoas e na sua própria vida. Moisés, ele vai transformar tudo, nos ambientes, na história e na sua própria vida. Mas esta grande transformação vai a partir de um pequeno detalhe, que está no texto que a gente leu no início. Êxodo capítulo 3, versículo de número 7. O que diz a palavra aí? E disse o Senhor, repita comigo, e disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito. Deus vai dizer três coisas para Moisés. Deus vai dizer, eu tenho visto a aflição, eu tenho ouvido o seu clamor e eu conheci as suas dores. Deus vai dizer três coisas para Moisés: eu vejo, eu ouço e eu conheço. Diga comigo assim: Deus vê, Deus ouve e Deus conhece. Mas aqui está o detalhe. Provérbios no capítulo 15, a Bíblia diz no versículo 3 que os olhos do Senhor estão aonde? Em todo lugar. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, contemplando os bons e os maus. Você entende isso, amado? Jó capítulo 34 diz, porque os olhos de Deus estão sobre os caminhos de cada um. Os olhos de Deus, os ouvidos de Deus estão sobre a vida de cada pessoa. E uma vez que os olhos do Senhor estão sobre as nossas vidas, Ele não está vendo só o sofrimento que a gente passa, a luta que a gente passa, mas os olhos do Senhor também estão vendo a nossa conduta, estão vendo a nossa vida.
Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, os olhos do Senhor estão contemplando o teu sofrimento, os olhos do Senhor contemplam o teu choro, os olhos do Senhor contemplam a tua tristeza, os olhos do Senhor contemplam a tua perseguição, mas os olhos do Senhor também contemplam como você procede, o que você fala, como você age. Glória a Deus, igreja. Deus está dizendo para Moisés: Moisés, eu tenho visto, eu sou um Deus que vê. Mas não é só o meu sofrimento que Deus vê, Deus ele vê a minha ingratidão. Não é só o meu sofrimento, a minha luta que Deus vê a minha desobediência. Não é só a minha luta, a minha tristeza, não é só o inimigo que se levanta contra a minha vida que Deus vê, mas Deus também vê a minha infidelidade. Amados, isso é muito sério, porque às vezes a gente acha que Deus não está vendo o que a gente faz. A gente muitas das vezes vive a nossa vida do jeito que a gente quer, achando que Deus não está escutando as palavras que a gente fala, que Deus não está vendo os passos que a gente tem dado, mas mesmo assim a gente pensa: Senhor, o Senhor é um Deus que vê tudo, me abençoa, me liberta, me restaura. O Senhor é um Deus que tudo vê. O Senhor é um Deus que conhece todas as coisas. Quantas e quantas pessoas que às vezes perguntam: pastor, se os olhos do Senhor estão sobre a terra, pastor, se os olhos do Senhor veem tudo, por que algumas coisas não acontecem na minha vida? Eu oro, eu jejuo, eu vou na igreja, eu faço propósito, eu trabalho na obra, eu visito, eu faço um monte de coisa, e por que Deus não me abençoa? Sabe por que Deus não te abençoa, meu irmão? Porque os olhos do Senhor vê tudo, os ouvidos do Senhor ouvem tudo, o Senhor conhece tudo. Diga glória a Deus. E é justamente por Ele ver, por Ele ouvir e por Ele conhecer todas as coisas. Ele sabe, amados, quais são as intenções do nosso coração. Ele sabe quais são as motivações da nossa alma. Aí a gente precisa tanto da libertação e a libertação não vem. Meu Deus, que Deus é esse que eu não consigo me libertar? Que Deus é esse que eu não consigo me libertar dessa afronta? Eu não consigo me libertar desse vício? Eu não consigo me libertar dessa malignidade? Por quê? Eu já orei, eu já fiz campanha, eu já subi monte. Meu irmão, sabe por quê? Porque Deus vê, porque Deus ouve, porque Deus conhece você. Então Deus ser um Deus que vê, Deus ser um Deus que ouve, Deus ser um Deus que conhece, ao mesmo tempo que é muito bom, também é muito complicado. Deus vê, Deus ouvir e Deus conhecer é muito bom, quando a gente anda na linha. Mas Deus vê, ouvir e conhecer, quando meu coração está fora dos desígnios dEle, é condenação para a minha vida. Amém, amados? No livro do profeta Isaías, eu gostaria que você abrisse lá, Isaías no capítulo de número 66, veja isso aqui, Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo 66, olha o que a palavra vai dizer aqui no versículo 1, isso é muito sério. Aqui está o porquê que muitos de nós não somos libertos, aqui está o porquê que muitos de nós estamos na igreja, mas não conseguimos nos libertar do Egito, ou ainda que tenhamos saído do Egito. Aqui está o porquê de muitas das vezes o Egito não sair de dentro de nós, porque fazemos as coisas e nos esquecemos que Deus vê, que Deus ouve, que Deus conhece. Posso ouvir um glória a Deus aí, meu querido? Isso é sério. Olha o que diz aqui Isaías 66, versículo 1, diz assim: assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra escabelo dos meus pés. Que casas me edificareis vós? E qual seria o lugar? Qual seria o lugar do meu descanso? Porque a minha mão fez todas estas coisas, e assim todas elas foram feitas, diz o Senhor. Mas para esse olharei. Olha para quem Deus vai olhar: para o pobre e abatido de espírito, e que treme diante da minha palavra. Posso ouvir um glória a Deus aí, amado? Se você treme, se você quebranta o teu coração diante da palavra, Ele te olha, Ele abre os céus e derrama a bênção dEle sobre a tua vida.
se você treme diante da palavra, se você treme diante da vontade de Deus, meu Deus, eu estou prestes a fazer uma coisa errada. Não, peraí, mas o Senhor não quer. Se você treme, é esse que Deus ouve. Glória a Deus, amados. É esse que Deus vê. Amado, aqui está a resposta do porquê que muitas pessoas não são abençoadas. Não é que Deus não te vê, não, Deus te vê. Não é que Deus não ouve as tuas orações, não, Deus ouve as tuas orações. Não é que Deus não te conhece, não, Ele te conhece e Ele se compadece. Ele se compadece. Só que se Deus fala e eu não ouço, só que se Deus manda e a pessoa não se quebranta, só que se Deus corrige e a pessoa não se ajeita, amados, não adianta, não adianta. Socorro não vem quando eu não renovo o meu entendimento na palavra dEle, na vontade dEle. Glória a Deus, querido. Sabe o socorro na hora da angústia? Sabe a chuva no momento da terra seca? Sabe o refrigério, o oásis no deserto? Ele não vem se eu não tremo diante da palavra de Deus. Queridos, 430 anos de cativeiro no Egito não foi o tempo que Deus demorou para enxergar o povo. Não, Deus viu o povo desde o primeiro dia. Desde o primeiro dia, os olhos do Senhor estavam sobre eles, ouvindo o seu clamor, vendo o seu sofrimento, mas também vendo a sua rebeldia, ouvindo as suas blasfêmias. Diga glória a Deus. Quem está entendendo, pastor, aqui, diga glória a Deus, amado. Então 430 anos não foi o tempo que Deus demorou para enxergá-los, não. 430 anos foi o tempo que o povo demorou para reconhecer que só o Senhor era Deus, que só Deus era Senhor das suas vidas. Glória a Deus, amado. E sabe qual é a pergunta que Deus Ele faz para nós nessa noite? Quanto tempo que você vai demorar para reconhecer Deus, a vontade de Deus, a palavra de Deus na tua vida? Quanto tempo você vai demorar para tremer, como diz em Isaías 66, para tremer diante da palavra, diante da vontade do Senhor? Quanto tempo eu e você ainda vamos levar, quanto tempo eu e você ainda vamos levar para nos convencer de que não há outro caminho a não ser o Senhor, de que não há outra porta a não ser Deus, de que não há outra direção a não ser a palavra, de que não há outra salvação a não ser Jesus Cristo? Diga glória a Deus. Quanto tempo, quanto sofrimento, quantas lágrimas, quantas perdas a gente ainda vai precisar sofrer para a gente se convencer que a gente tem que andar direito, para a gente se convencer que a gente tem que andar na presença, que a gente tem que ser reto, meu querido. Talvez você está aqui hoje, e apesar de você precisar tanto que Deus Ele faça o milagre, pastor, eu preciso tanto da provisão, do socorro, do milagre de Deus, apesar de você precisar muito, e as coisas não estarem acontecendo, você acha que Deus não está te vendo? Pastor, se Deus estivesse me vendo mesmo, eu não estaria nessa situação. Se Deus estivesse vendo a minha luta, eu não estaria desse jeito. Não, é porque Deus está vendo que você está desse jeito, meu querido. Porque não é só a tua luta que Deus está vendo a tua conduta também. Não é só a tua luta, não é só o teu problema que Deus está vendo. Deus está vendo a maneira com que você se posiciona. E é por isso que as coisas não acontecem. Não é que Deus está nos vendo, não está nos vendo, não. Deus está nos vendo. E é por Ele ver tudo, é por Ele ouvir tudo, é por Ele conhecer tudo, que a gente acaba não saindo do lugar. Porque Ele está vendo, não há renovação de entendimento. Essa pessoa vai para a igreja, essa pessoa ouve a palavra, essa pessoa toma a santa ceia, ela dá glória a Deus e aleluia, ela pula, ela roda, ela se emociona. Mas o mais importante está faltando nela. Amém, queridos? Nessa noite,
Deus, através desta palavra dura, Ele está dizendo para mim, Ele está dizendo para você: eu estou contigo. Assim como Ele falou com Moisés, assim como Ele falou para aquele homem de boca pesada, assim como Ele falou para aquele homem de língua pesada, assim como Ele falou para aquele homem cheio de defeitos como eu e você, Deus nessa noite está dizendo: meu filho, eu sou contigo, eu estou te vendo, eu vejo as tuas lágrimas, eu vejo o teu sofrer, mas eu também vejo a tua conduta. Eu também vejo o que você deixa de fazer e que deveria ter feito. Eu também vejo o que você não fez. Eu também vejo o que você falou. Eu também vejo o que você tocou. Eu também vejo. Mas se você for comigo, se você der meia volta, diga glória a Deus. Ainda que te joguem na cova, eu estarei contigo na cova. Ainda que te joguem na fornalha, eu estarei contigo na fornalha. Ainda que você passe pelo vale, eu serei contigo. Aleluias. O Senhor é aquele que nos vê na cova, onde só os leões estão. Posso ouvir um glória a Deus aí, amado? Depois que o rei jogou Daniel na cova e fechou a cova, só os leões estavam lá, mas Deus estava lá com Daniel. Quando os homens foram jogados na fornalha, que eles caíram no fogo, ninguém viu mais nada, mas o Senhor estava lá com eles no meio da fornalha. Glória a Deus, amados. Deus está contigo nesse deserto. Deus está contigo nessa aflição. Deus está contigo nessa luta. Os olhos do Senhor estão sobre a sua vida. Os ouvidos do Senhor estão te ouvindo. O Senhor conhece todas as coisas. E basta você quebrantar o teu coração para toda a tua história mudar a partir de hoje. Eu posso ouvir um glória a Deus? A partir do momento em que Deus ouviu o povo se quebrantando ao invés de murmurar. A partir do momento em que Deus viu o povo reconhecendo, ao invés de se lamentar, Deus fez 3 coisas. Deus libertou o povo do cativeiro. Deus derrotou o opressor. Deus derrotou o faraó e salvou o povo da morte. Diga glória a Deus. E nessa noite o Senhor está aqui para dizer a você que Ele quer fazer na tua vida, na tua família, na tua casa, na tua vida financeira, na tua vida espiritual, em todas as áreas da tua vida. Deus, Ele quer fazer essas 3 coisas. Deus quer te livrar de todo o cativeiro, de toda a prisão. Quem quer ser liberto aqui, diga glória a Deus. Quem quer que as cadeias caiam por terra aqui, diga glória a Deus. Deus, Ele é poderoso para te livrar de todo o opressor que se levanta contra a tua vida, e Ele quer salvar você da morte. Mas o que a gente precisa para isso, pastor? A gente precisa renovar o nosso entendimento na palavra. A gente precisa renovar o nosso entendimento na vontade de Deus, entendendo que Ele tudo vê, que Ele tudo ouve e que Ele tudo conhece. Quem entende isso, diga glória a Deus. Quem entende isso aqui, diga glória a Deus. Nós vamos orar nessa noite. Eu quero orar por você. Eu quero fazer uma oração, mas não é uma oração para repreender capeta, para nada disso. Nada disso. Mas eu quero fazer uma oração por você nessa noite. Para quê? Para que essa palavra entre no teu coração. Eu quero fazer uma oração pela tua vida, e nós vamos estar orando, jejuando, já estamos jejuando essa semana toda, mas nós vamos estar orando, e a cada quinta-feira vamos estar trazendo uma palavra, uma direção para você. Para você entender, meu querido e minha querida, que é o teu posicionamento diferente é que vai fazer com que o poder transformador de Deus ele venha a ser manifesto na tua vida, e todas as áreas da tua vida venham mudar. Diga glória a Deus. Às vezes a gente quer colocar a culpa no diabo, a gente quer colocar a culpa no patrão, a gente quer colocar a culpa na esposa, a gente quer colocar a culpa no marido. Não, amada, a culpa é nossa. Se eu andasse mais na palavra de Deus, se eu ouvisse mais a vontade de Deus, se eu me posicionasse mais da maneira que Deus quer,
Deus não veria os meus erros, Deus veria o meu quebrantamento. E a bênção e a transformação de Deus viria. Quantos aqui creem que Deus ele está falando poderosamente com você nessa noite? Diga glória a Deus. Deus está falando com Deus, falou comigo, meu irmão. Porque às vezes a gente na oração, né, quando a gente está passando por luta e a gente está revoltado, a gente ora, Senhor, você não está vendo, Deus? Olha o que está acontecendo na minha vida. Olha isso, olha aquilo, olha essa luta. Às vezes a gente ora meio revoltado com Deus, não é? Achando que Deus não está vendo o que a gente está passando, mas Ele está vendo até mais. Deus ele não vê só aquilo que a gente quer que Ele veja. Sabe aquela coisa que a gente não quer que Deus veja? Deus também vê. Sabe as posturas e posicionamentos que a gente não quer que Deus veja? Deus ele vê também. E é nessa questão, são nesses posicionamentos que a minha vida precisa mudar. Quantos querem essa mudança aqui? Então a igreja se coloque de pé, por favor. Toda a igreja se coloque de pé. Toda a igreja se coloque de pé em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir bem forte ao Senhor nessa noite? Aplauda bem forte ao Senhor, isso. Glória a Deus.